Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um caso de sucesso do ERP da Nomus. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui com a gente está o Renato Ribeiro, que é diretor-geral da UauAgri, uma empresa situada em Campinas, São Paulo, que trabalha com máquinas e equipamentos para o setor agrícola. Seja muito bem-vindo, Renato. Obrigado, Rafaela. A gente fica feliz de vocês terem aceitado o nosso convite para participar aqui do Caso de Sucesso. Renato, para a gente poder iniciar, a Alagre é uma empresa que trabalha com máquinas e equipamentos para o setor agrícola. Pode explicar para a gente um pouco melhor sobre quais são os tipos de produtos que vocês trabalham? Sim, claro. A Wagner é uma empresa que se foi criada já tem há 7 anos que está operando no mercado nacional, todo o território nacional. É uma empresa voltada para o agronegócios e especificamente plantadeiras e pulverizadores, também ferramentas agrícolas, tá? Desde plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadoras. E voltado mais para o pequeno e o médio agricultor. Né, então as regiões vendemos para o Brasil inteiro, e a região que hoje mais, demanda do nosso faturamento, praticamente 60% do nosso faturamento vem da região norte e nordeste, por se tratarem de regiões, menos favorecidas com incentivos fiscais do governo, né, e como são equipamentos voltados para o pequeno e médio agricultor, é aquele agricultor familiar que é ele, o filho, ou mais um ou 2 empregados, que antes usavam na placa ou usavam a própria enxada, né, com essa tecnologia que a Warden trouxe para o Brasil, houve uma inovação tremenda nesse setor agrícola por conta desse da Warden, ela é pioneira desse tipo de equipamento, tá. Então isso modo de falar, revolucionou o agricultor, o pequeno e médio agricultor, que não tem recursos por se tratar de um equipamento que o custo-benefício é muito em conta, então a Wiley está ganhando bastante mercado. É bem interessante isso, inclusive parabéns, Renato. Bom, Sim. hoje vocês utilizam o ERP da Nomus para poder fazer o gerenciamento aí da empresa, mas como era essa gestão antes de implementarem o nosso ERP? Então eu estou na companhia faz 1 ano, está completando 1 ano agora nesse mês que eu entrei na empresa, assumi na direção geral da empresa, com a responsabilidade não só de expandir o market share, mas também de criar todo um back-office, uma estrutura para a companhia e fazer todo um planejamento de mercado para ela aí daqui 5 anos, ter um faturamento aí de milhões, né. Então quando eu entrei na companhia tinha 17 representantes, eram tirados pedidos em talões de papel, né, era isso usado no talão de papel, aí passavam aí via foto, WhatsApp, um meio bem rudimentar mesmo, e assim, não tinha controles de estoque, não tinha controles de devolução, não existia uma integração de dados, né, de informações, até o próprio custos, então porque o dono, seu Ricardo Segura, sempre foi uma pessoa do comercial, né, então a preocupação dele sempre foi vender. Né, então ele que desbravou esse nicho do mercado, a preocupação dele sempre foi vender, então nunca se preocupou com um back-office, com a estrutura da empresa de analisar os dados, ter o controle da companhia na mão. E a minha função aqui primeiramente foi essa, e logo de cara eu cheguei aqui e não tinha um sistema, na verdade eles usavam um outro sistema que não atendia às necessidades da companhia, era um sistema mais voltado para a área comercial do que uma área de importação. Por quê? Nós importamos 100% dos nossos produtos, vem direto da China, já vem com a nossa marca, vem com a nossa cor, nós escolhemos a qualidade do aço, escolhemos todo o tipo de material, que não é o tipo de acrílico, o aço, enfim, estamos lá, pelo menos vamos lá 2 ou 3 vezes por ano junto com os fabricantes e desenvolvemos os equipamentos da forma que nós achamos necessário para atender aqui o mercado nacional. Daí essa tecnologia desse aço e do próprio acrílico, o único país que utiliza esse material da China é os Estados Unidos, né, então é uma qualidade muito superior dos nossos concorrentes e a própria tecnologia do equipamento, né. Então isso inovou bastante o campo com essas importações e foram crescendo. E com essa minha chegada, que eu deparei desse mercado, primeira coisa, tinha que trazer o controle da empresa em mãos,
Então fomos atrás de um sistema, de um ERP que nos desse toda essa consistência de dados e informações que precisamos, né. Em outras companhias que eu passei, eu sei que o uso dos números ele é fundamental, né. Ele é o nosso timão, né, do navio, ele que nos direciona para onde devemos, né, qual mar que devemos ir. Então, fizemos uma pesquisa de mercado e dentro de um custo-benefício, naquele momento que a empresa despendia de um investimento, o Nomus, dentro do que nós pesquisamos, só era o mais adequado para as nossas operações, né. Então, participei de várias implantações de sistemas em outras empresas, de grandes companhias e médias e pequenas, e eu vi que de acordo com a operação da UAG, o custo-benefício, o Nomus nos atenderia muito bem, né. E ele com a parceria com o Mercos foi o que, assim, foi fundamental essa parceria, porque os nossos representantes, eles estão em lugares longínquos de difíceis acessos, né, até acessos de internet. Então, você vendia um equipamento agrícola lá no Acre, no Amapá, em Manaus, no Amazonas, né, no próprio Alagoas. Então, assim, são estados que têm dificuldades, limitações de acessos. E o MERS, por oferecer essa facilidade de integração junto com o Nomus, ele tem essa parceria, que nós estávamos buscando exatamente também isso, além da estrutura de custo, ter todos os controles, um sistema também que atendesse a área comercial, né. E essa parceria com o Nomus, do Mercos e o Nomus, um casamento perfeito para o agro, né. Então a implantação foi muito rápida, muito fácil, tanto o Mercos quanto o Nomus, né. Os nossos, vendedores, representantes muito satisfeitos com essa parceria. Porque eles tiram o pedido na frente do cliente lá na hora, mesmo estando em lugares que não tem o acesso online ou ao Wi-Fi, o Merges ele trabalha no sistema offline, né, ele gera o pedido offline, a partir do momento que ele entra numa área online, aquele pedido automaticamente vem para o Momus, faz toda a integração, né. Isso para nós foi fundamental. E nós também temos a venda para pessoas físicas no nosso site, que utilizamos a plataforma do Nuvem Shop, qual o Nomos também faz a integração. Então, assim, para nós, assim, e o Correios também, né, então, assim, para nós essas parcerias do Nomos, essas integrações que estão acontecendo hoje nas operações da Awagra, facilitou muito nosso operacional e a gestão, né, facilitou bastante nos controles, o que utilizou muitos processos, né. Então paramos daquele blocos de pedido, não existe mais, existe a implementação do sistema. O sistema também, ele teve uma facilidade tremenda, que ele tem a universidade, né, Nomos, em que o usuário, né, dedicando algum tempo do seu dia, algumas horas, para poder, se interagir mais com os sistemas, os acessos, as atividades que ele tem que desenvolver, os processos, né, eles tendo treinamento ou uma dúvida ou outra, tem o suporte, que também foi fundamental. Mas dentro de um programa que desenhamos aqui de implantação no sistema, desde que eu entrei para o sistema estar operando 100%, pelo menos o básico, que é faturamento, vendas, estoque, foi atendido no prazo, né, foi muito bom. A analista de implantação de vocês, a Maia, é uma pessoa muito excelente profissional, né, um excelente suporte para nós aqui, né, ela foi fundamental, porque temos esse país aqui numa configuração tributária que é um tapete de de retalhos, né, cada estado tem as suas particularidades, e ela entendeu bem a lógica dessas regras, foi desenhado isso dentro do sistema, e hoje estamos operacionalizando tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Imagina se atender os 27 estados, vendendo produtos importados com tributações diferentes, regras totalmente diferentes, cada estado na sua particularidade, e isso para nós, assim, no início foi assim, ainda mais depois que foi embora, e hoje a empresa está operacionalizando. Começamos a implantação do Nomos, em 90 dias implantamos o sistema.
né, em 90 dias foi feita essa implantação, eu dedilhei aqui, fiquei praticamente meu dia inteiro dedicado a essa implantação, porque não dava mais para trabalhar da forma que estávamos, né. Então primeiro foi feita essa base operacional de estoque, faturamento, os pedidos integrando o Mercos muito bem, e a segunda parte do sis da segunda parte de implantação, que eu digo, que foi a fase mais de controle, de criar número, enxergar os dashboards, essas coisas, foi feito também junto com a Mayra, né, desenvolvi, passei para ela a nossa necessidade, a nossa visão, o que precisávamos estar enxergando alguns números dentro do MONS, desenhamos DRE gerencial lá, né, as despesas operacionais dentro da DRE, dentro dos nossos relatórios. Foi muito dinâmico, foi muito algo, assim, bem interativo, que facilita aqui no nosso dia a dia bastante. Ah, é realmente muito satisfatório a gente ouvir isso. Nossa equipe com certeza vai ficar feliz em ver esse feedback e também as pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão aí pesquisando ERPs no mercado para poder implantar dentro de suas indústrias, vão gostar também de ouvir a sua percepção, Renato. Você citou pontos que são muito importantes. Em primeiro lugar, é muito relevante a gente destacar aqui no nosso caso de sucesso as parcerias que a Nomus faz, que são alianças para que a gente possa trazer uma solução mais tecnicamente capaz e também cada vez mais completa para os nossos clientes. Então, seja, com o sistema de envios, né, também ou com e-commerce ou com parceiros na área de na parte de vendas ali B2B, é muito importante que, o ERP que a indústria escolha seja capaz de também estar aberto a essas parcerias para que o serviço fique mais otimizado e relevante para o usuário. Então, a Nomus, ela vem nos últimos anos desenvolvendo um leque cada vez maior justamente dessas alianças em áreas diversas, desde financeira, vendas, expedição e tantas outras que a gente vem se dedicando para poder, justamente otimizar o tempo dos nossos clientes, o serviço e tornar o ERP cada vez mais relevante, né, como eu comentei, dentro da fábrica. Um outro ponto que você citou, que é importante também da gente destacar aqui no nosso caso de sucesso, é justamente a questão do modelo de implantação. Aí na Awagri vocês utilizaram a metodologia do Nomus Lean, que para quem está aqui nos assistindo, para poder ficar mais claro, o Nomus Lean ela é baseada em tarefas onde você assiste vídeos e desenvolve algumas parametrizações de forma bem autônoma, inclusive você, né, Renato, esteve à frente aí da implantação, então você por si só, com base na nossa base de conhecimento que é disponibilizada, conseguiu desenvolver muitas atividades e vai mesclando isso com as reuniões particulares com o analista de implantação, para que ele possa avaliar aquilo que está sendo feito, apoiar o que está sendo feito e também tirar dúvidas mais robustas. Então esse método Lean ele é feito justamente para aquelas empresas que gostam de meter a mão na massa, assim como aconteceu aí na Oagri, para que a gente possa juntar as 2 expertises, que é a de produto e processo vindo de vocês, e a de questões técnicas, e capacidade do sistema que vem aqui da nossa equipe, né. Então e além disso, para quem está nos assistindo, a Nomus oferece um outro método de implantação, que a gente chama aqui de método tradicional, que é um pouquinho diferente, que são para aquelas empresas que têm um perfil, em que preferem ter um acompanhamento mais próximo do analista, porém tem outro estilo de projeto. Bom, dito isso, gostaria que você aprofundasse um pouco mais, você até já chegou a dar uma primeira pincelada a respeito da questão dos relatórios, né. Muitos relatórios foram personalizados, parametrizados para poder atender à necessidade aí da OAGRE, no momento em que vocês estavam implantando. Então você como gestor, como diretor-geral da empresa, Quer quer e precisa enxergar a empresa de uma maneira específica, e muitas vezes o ERP que está sendo contratado não é capaz de oferecer isso, porque somente oferece
relatórios engessados. No caso do Nomus RP Industrial, a gente consegue parametrizar essas informações conforme cada necessidade. Fala para a gente, por favor, um pouco mais sobre como é poder, como gestor, ter as informações atualizadas na palma da sua mão e também da forma como você precisa enxergá-las. Nós temos uma particularidade que nosso produto é 100% importado. Então, num primeiro momento, quando emite a nota fiscal de importação, o Nomus tem uma estrutura muito ampla das informações, dos dados das despesas de importação, né? Isso para nós lá é fundamental, porque a importação não é só o que eu pago para o fornecedor, lá tem uma série de despesas de eventos que chamamos, que estão atreladas ao produto, ao custo da mercadoria, em que nem todos os ERPs eles têm essa abertura da forma que tem o Nomus, né? Isso para nós foi fundamental, né, e hoje a gente consegue enxergar o custo dentro do sistema rodando, o módulo de custo, rodando o estoque, né, os ajustes que temos feitos, e o sistema ele atribui muito bem e nos dá todo um suporte. Que nós desenvolvemos aqui que o Nomus, digo assim, que foi uma facilidade que me surpreendeu. Tá? Eh, os produtos, uma vez todos cadastrados com família, toda sua estrutura, essa informação no Nomos, ela vem toda estruturada para uma DRE gerencial, onde enxerga o custo de cada produto, a margem de cada produto, as despesas que estão atreladas àquele tipo de receita, né? Então, assim, com muita facilidade, né? Tem um menu de acesso, o dashboard, que a Mayra nos ajudou bastante, nos ajuda, tanto ela ou da Janice também, né, nessa questão, ajudou bastante, de estar atribuindo e colocando as informações lá dentro desse dashboard que, a partir do momento em que toda a base, as estruturas, os cadastros foram configurados, parametrizados, tudo certo, as informações ela fluem tudo dentro desse dashboard em tempo real. A última que nós fizemos, assim, que surpreendeu, foi do nosso controle do contas a receber, né, que o da inadimplência, porque como nós viemos num outro sistema, e eu tinha um saldo lá, e aí não dava para fazer a importação desses títulos, claro que não dá, nenhum sistema faz isso, né, importação dos títulos. Então a menina que trabalha também no nosso financeiro é muito boa, ela em conversa com a Mayra e com a própria Janice, conseguiram colocar lá no painel de adimplência esses títulos que vieram do outro sistema de uma forma manual, e que hoje eu acompanho esse painel de inadimplência em tempo real. Quanto tempo estão em atraso, quem são os clientes, o que está em cartório. Então, assim, o controle, quando eu falo aqui, é o comercial, é o faturamento, é o custo, é inadimplência, é a empresa num todo, tá? É a empresa num todo. E isso aí tem nos dado, assim, uma visão para poder ver os caminhos e a direção que a gente tem que conduzir a companhia, né? Isso aí tem feito nos enxergar muito bem. E o último passo agora que foi feito foi o pessoal da expedição, que eu deixei eles por último, da logística, né? Para poder integrar também, já está integrado, já está funcionando, não está 100% ainda, né, mas, o básico está sendo operacionalizado, a expedição está tudo integrado, bonitinho, mas, o Nons para nós aqui foi fundamental, porque foi um sistema, digo assim, claro que vai de cada pessoa também, né, isso também não enaltecendo não me enaltecendo, mas às vezes você cria uma afinidade com a ferramenta e tudo, você vai desenvolvendo, quando você vê a coisa está fluindo, né, então o planejamento de trabalho aqui, uma exigência nossa junto com a equipe é, no mínimo, todo dia "X" horas no sistema, porque senão a coisa não anda. Então também tem esse outro lado, né. Mas o atendimento do Nomus hoje nos nossos relatórios, na visão que eu precisava ter da companhia, inclusive ontem com o próprio CEO da companhia, eu falei para ele: "Agora eu consigo enxergar a companhia e me dedicar meu tempo a outras coisas que precisamos para a empresa crescer mais, atingir mais market share, e que o sistema roda direitinho. A hora que eu quiser ver os números, é só eu abrir a tela que está tudo lá".
né, então realmente e nós, assim, no início eu fiquei até meio assim, porque eu vi que o Momus ele tem um perfil bem industrial, né, ele tem uma característica de indústria, de chão de fábrica. Eu trabalhei muito para o chão de fábrica, mas a nossa operação em si, quando enxergamos ela, eu tenho muitos atributos que é de chão de fábrica, entre aspas, no modo de falar, que não se enxerga, que são tudo isso do lado da importação, das despesas que estão atreladas, que não são apontadas na maioria das companhias que eu passei, tão claras como são apontadas no Nonos, você entendeu? Então isso fez uma diferença para nós. E eu estou usando agora também um MRP, né, o MRP eu sempre usei o chão de fábrica para atender a necessidade da produção. Mas o Momus foi tão versátil para nós, que a Mayra falou: "Renato, você consegue rodar o MRP assim, 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 assim?" Falei: "Sério? É, então vamos configurar." Configuramos e eu rodo o MRP aqui a cada 2, 3 dias, não rodo todos os dias, porque o meu produto já é um produto final. Mas ele sempre solta para mim a posição das solicitações de compra, o meu estoque mínimo, quando eu estou no limite, enfim. Eu rodo o MRP aqui para uma empresa que não é chão de fábrica. Sabe, então essa versatilidade dele realmente me trouxe um pouco mais ainda de confiança, que eu fico mais seguro quanto à relação do estoque, que nós tínhamos rupturas direto, e agora deu uma equalizada. Você citou aí vários pontos importantes, Renato, na sua fala. Bom, em primeiro lugar, a dedicação da sua equipe em usar e alimentar o ERP diariamente. Então, não adianta a indústria investir num ERP tecnicamente capaz se a equipe não vai fazer o trabalho dela em manter essa ferramenta atualizada para que ele possa entregar o seu melhor, né? Isso realmente é um ponto-chave. Um outro ponto que vale destacar é a questão do atendimento. Então, você teve aqui contato com algumas pessoas específicas da nossa equipe, que são altamente capacitadas, e é importante a gente falar aqui também que a Nomus ela trabalha muito para poder capacitar a sua equipe em todas as áreas. Então, os projetos são direcionados conforme a disponibilidade de cada analista de implantação, ou conforme cada necessidade. No caso de vocês, a gente tem uma pessoa específica para poder cuidar, da integração com o software de e-commerce B2B. E também que cuida ali das vendas externas, né. Então, mas esses projetos, eles vão ser delegados aqui internamente conforme a disponibilidade. Então, as pessoas que estão aqui assistindo podem ficar tranquilas que vão cair em boas mãos, capacitadas tecnicamente, com experiência para poder cuidar dos seus projetos. E, por último, essa questão do MRP que realmente é muito legal de ser citado, de ser destacado, porque por mais que vocês não tenham o processo de fabricação, vocês têm a raiz da indústria, né. Então vocês precisam ter uma acuracidade do estoque, precisa ter menos, gaps em relação ao que foi vendido e o prazo de entrega para que possa ter ali produtos, disponíveis para poder serem entregues e cumprir o prazo diante do cliente, toda a questão de custos e outros pontos que, no caso de vocês, foram solucionados através das funcionalidades básicas do RP, que aqui para a gente chama de NoMuslim, como os tópicos mais avançados, como a questão do MRP, por exemplo. E só, também que agora vem em mente, lembrando que vocês têm um suporte online e que eu lembrei de uma situação específica, de uma importação que estávamos com problema na hora de ver a conferência da importação dos valores, não estavam conferindo, eu entrei com o suporte ali online para ver se ele poderia me ajudar. Ó, parabéns. O cara foi para cima, enquanto não resolveu o problema, ele fez parar. Não, espera que vou colocar um analista aí com você, espera que ele vai entrar, eu tô resolvendo, eu não mas ele, assim, não sabia com tanta profundidade aquela questão, mas ele foi atrás, buscou, trouxe o analista lá, e que não tinha disponibilidade, acabou encaixando, assim, resolveu o nosso problema ali, que era uma coisa pontual, era uma operação de importação diferenciada das nós que costumamos ter no dia a dia, não era processo de importação para revenda, era um outro processo de importação de brindes, enfim, que é outra configuração,
né. Então ele realmente desbravou isso aí, o suporte me surpreendeu, esse suporte online dele de ser uma pessoa muito proativa. Realmente foi muito eficiente. Lembrando que a Nomus hoje atende por vários canais, então, é o chat dentro do próprio sistema, que os clientes geralmente gostam bastante, porque dá bastante facilidade, também via WhatsApp, telefone e e-mail. Algumas demandas são de fato de suporte, então são dúvidas principalmente, algumas questões, que precisam ali de um apoio, e outras questões são geralmente com o pessoal da implantação, porque às vezes aquela área ela já foi implantada, mas precisa de um processo diferenciado, como foi esse caso em específico, e aí precisa de uma parametrização específica que geralmente não é feita no suporte, é feita na implantação, mas que bom que vocês conseguiram aí esse atendimento e solucionar esse ponto, Renata. Bom, e também queria que você citasse um pouco sobre como é utilizar aí na operação de vocês a área de contabilidade gerencial, porque isso é um diferencial do nosso ERP, que não é comum em outros ERPs, principalmente nos ERPs industriais, né, que são voltados para a área de indústria, e aí a gente consegue disponibilizar essas informações aí para vocês da Oagri. Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso, por favor. A contabilidade gerencial, acabamos de ter o treinamento com a Almus, passou todo o treinamento, a processos de implantação. Já temos o plano de como a nossa contabilidade é terceirizada, já peguei o plano de contas da nossa contabilidade, estamos importando ele para dentro do nosso. Vamos usar o nosso plano de contas que vai facilitar bastante, né, essa direção. Então, assim, ele ainda é o único que está faltando, está 100%. Só falta ele, o restante está tudo 100%. A contabilidade gerencial eu já vi lá toda a estrutura, toda a demanda que nós vamos precisar, tem tudo lá. Estamos na fase finais de configuração e da importação do plano de contas. E já tivemos todo o treinamento, então acredito aí que mais nos próximos 30 dias estará concluído já todo esse processo da contabilidade gerencial, né. Esse daí para nós também foi fundamental, porque, eh como conheço bem um pouco de contabilidade, a minha formação é base, é contábeis, né, então isso para nós aqui foi, assim, um diferencial, porque ficar dependendo só de informação do contador e não sei o quê, às vezes demora para passar informação, algo nesse sentido. E sem contar também que parece que consegue fazer uma integração de dados aí, de informações do Nomos com a contabilidade nossa, né, então isso para nós também foi crucial, facilita bastante o trabalho lá da contadora. Renato, o fato de vocês conseguirem implantar o sistema conforme a necessidade da empresa também é um destaque, né, um diferencial da Nomus. Então, se a gente for analisar, num primeiro momento, vocês implantaram aqueles recursos que foram primordiais, como vendas, faturamento, as integrações, estoque, toda essa parte que para vocês seria essencial e a gente enxerga também aqui internamente como essencial. E depois vocês expandiram para outros tópicos, estão expandindo ainda como MRP, aí na expedição e também agora chegando na parte de contabilidade gerencial. Então, isso, mostra a versatilidade, como o Nomus consegue se comportar em acompanhar o crescimento da indústria, né, da empresa, porque assim vocês conseguem fazer a implantação. Vamos colocar assim, de forma faseada, então o software ele consegue atender a empresa na medida em que ela vai avançando em termos de necessidade, de momento também, porque alguns tópicos podem surgir num outro momento da empresa, de crescimento, de planos daquela empresa, então isso é bem interessante da gente falar aqui no nosso vídeo de casos de sucesso. Bom, e para a gente poder finalizar aqui o nosso caso de sucesso, eu gostaria de saber de você quais dicas você pode dar para um gestor que nesse momento está fazendo a pesquisa de um ERP para a sua indústria. Quais são os pontos principais que você acredita que ele precisa se atentar para poder fazer uma boa escolha? É, o que ele tem que enxergar, que eu vejo que é um sistema dinâmico, versátil, né, e que, assim, que nos atendeu muito bem, ele tendo essa visão de indústria, nos surpreendeu. E
o dashboard do Nomus ele é muito fácil de se construir, né, uma vez se tendo todas as informações lá estruturadas, você vai ter esses seus relatórios gerenciais da forma que você quiser enxergar, mas quem, assim, estiver procurando um sistema para atender, eu, assim, sugiro, recomendo o Novos, que era um sistema que eu não conhecia, me surpreendeu, o tamanho da empresa, a empresa estávamos no lucro presumido ano passado, começamos no lucro real esse ano, e o Nomus, na sua estrutura fiscal, toda a sua estrutura de custos, atende muito bem essas empresas de médio e grande porte. Então, para nós, assim, foi uma surpresa no aspecto de sistema para mim, que já trabalhei em outras empresas com outros sistemas de mercado, assim, bem mais que é muito popular no mercado, né, não tanto quanto o Nomus, e o Nomus nos surpreendeu realmente, tá, eu sugiro o Nomus sim, porque é uma ferramenta, que dá uma visão e uma estrutura de que como tem que conduzir uma companhia, né, tanto da forma financeira, da forma operacional, de resultados, né, então eu sugiro sim um bom sistema de controles aí que ajuda muito tocar o navio. Bom, eu fico realmente muito contente em ver a sua percepção positiva a respeito do uso do sistema e também a respeito do nosso atendimento, Renato. Sei que o nosso time aqui internamente também vai ficar bem feliz com as suas palavras. Muito obrigada. Eu quero desejar, em nome da equipe da Nomus, muito sucesso para vocês da Uagre, que vocês continuem em progresso e que alcancem cada vez mais esses objetivos de expansão que vocês têm traçado para os próximos anos. Parabéns para o seu time também, pelo uso, pela implantação do sistema e pela dedicação de sempre. Muito obrigada. Nada, Rafael, eu que agradeço essa parceria. Obrigado. Se você gostou das informações que assistiu aqui nesse vídeo de casos de sucesso, agende agora mesmo uma reunião de demonstração com um dos nossos analistas e veja como o RP da Nomus também pode impulsionar os resultados aí da sua fábrica. Até o próximo vídeo.